voltando para essa linha, falamos de concorrência, falamos de mídia paga, falamos de custo e tal. O que vocês têm feito dentro deste cenário de alta concorrência para Uhum. garantir um custo de lead, para garantir Legal. uma geração? Massa. Então, o que eu tenho visto é que nos últimos anos o básico funcionava e o público está cada vez mais exigente, ou seja, com alta saturação, com alto custo, uma alta concorrência, o público em si fica mais exigente. Então, as estratégias que eram ali só o básico, né? Um SEO ali minimamente, um texto de baixa qualidade, um anúncio que leva para um site que não está bem estruturado, isso no passado, há 5 anos atrás, acabava funcionando. Porém, agora a barra está cada vez mais alta, ou seja, a exigência do público está ficando mais alta. Então, eu vejo até como você comentou, que quando uma estratégia ela fica muito popular, no início ela começa a dar muito resultado, e aí tem cada vez mais gente aplicando, cada vez mais gente ensinando como aplicar, por exemplo, o outbound, né, que é uma estratégia que se popularizou muito nos últimos anos, e a gente tem visto que ela já está muito saturada, ou seja, se a gente for observar o número de mensagens que a gente recebe no LinkedIn totalmente ali agressivas, sem entender se a solução dele faz sentido para a minha empresa, ou até e-mails que são praticamente um spam, né, nossa caixa de entrada, essa estratégia ela já foi tão utilizada pelo público que ela já está saturada e ela perde efetividade. Trazendo para a mídia paga é a mesma coisa. Então a gente vê aqueles anúncios, né, de infoprodutos principalmente, que tem promessas muito grandes, que acabam que, quando o público recebe um alto número de promessas dessa, vem um número muito alto desses anúncios, que não cumprem o que eles falam, a estratégia fica cada vez mais saturada e mais complexa de a gente ter resultado, né? Então aqui na Litzer, a gente até não faz nada de muito inovador, para ser sincero, porém tudo que a gente faz com muita qualidade, né? Então, uma das pautas que a gente está pensando aqui é formas diferentes de entregar conteúdo. Então, se a gente for pensar, né, e-book, por exemplo, é uma estratégia que deu muito certo do início, depois ela ficou saturada e agora é o momento que a gente vê, né, se a gente for pegar até nosso próprio exemplo pessoal, quantos e-books a gente baixou no último ano, mas quantos realmente a gente leu, né? Ou na pandemia mesmo, né? Quantos cursos a gente se inscreveu para fazer, mas quantos realmente a gente concluiu o curso? Então, está cada vez mais difícil competir pela atenção dos usuários, a gente precisa de roupagens diferentes para cada conteúdo. Ou seja, como que eu transformo esse conteúdo e faço realmente a pessoa se engajar e ler até o final? É um pouco disso que a gente está aplicando aqui. E falando sobre mídia paga, né, uma das estratégias que tem funcionado bastante para a gente é a gente personalizar a comunicação, o anúncio para cada landing page. Ou seja, a PipeRun ou até a Leadser é uma plataforma que aumenta a geração de leads. Porém, eu tenho várias formas de vender isso. E a gente usa a mídia paga para testar essas diferentes formas. Então, por exemplo, eu posso vender a Leadser falando que a gente vai diminuir o custo da mídia paga para esse meu cliente. Ou posso vender a Leadser falando que a gente vai gerar mais orçamentos para esse cliente. Ou também posso vender a Leadser falando que a gente é uma plataforma específica para agências. Então, o que a gente está fazendo hoje na mídia paga, para ser cada vez mais personalizado e assertivo, é testar diferentes mensagens nos anúncios e levar para páginas diferentes também. Então, eu não posso fazer um anúncio comentando muito sobre mídia paga e levar ele para a home do meu site ou para uma landing page muito padrão, né? Então, eu preciso manter essa jornada como se fosse uma história, né? Então, eu apresentei o pitch da Litzer aqui via Facebook Ads, por exemplo, comentando que tinha uma plataforma que aumenta e otimiza a mídia paga. Quando ele cai na minha landing page, eu vou fazer a mesma coisa. E quando ele receber uma comunicação por e-mail ou do meu time de vendas, ele também vai manter toda essa história. Então, eu vejo que a gente a gente aplicar cada vez mais a personalização nas estratégias é algo que tem funcionado muito bem para a gente aqui na mídia paga e até para o orgânico a gente levou a mesma estratégia. Ou seja, a gente tem vários conteúdos no nosso blog e que a gente toca diversos assuntos, né? Como geração de leads para orgânico, mídia paga, estratégias por segmentos. E cada artigo da Leadser no blog, se vocês entrarem, vai ter uma chamada personalizada com o tema do artigo, para a gente justamente manter toda essa jornada. Então, eu vou oferecer a mensagem para a pessoa certa, no momento certo e com o conteúdo correto também, levando para um objetivo comum ali no final do funil. Então, é um pouco disso que a gente tem visto aqui na Litzer. Se torna cada vez mais importante essa divisão e pensar muito mais em jornada e não somente na mídia paga como um ponto isolado da estratégia. Legal trazer esse ponto da jornada, Gustavo, que a gente tem um modelo similar, mas o que que a gente tem feito aqui? Uma parte do nosso Google, a gente está usando um modelo de campanha que é o PMax,
né, que é potencial máximo, certo? Então a Pimex, o que ela faz? Ela joga a mesma campanha em todos os canais e os algoritmos do próprio Google trabalha isso. Antes a gente fazia só o search, né, e fazia o remarketing das páginas. Mas o que começou a acontecer e onde é que a gente viu que a gente estava botando, muito dinheiro e trazendo pouco resultado? Fazer o remarketing para o cara que entrou no site, tá, o cara simplesmente entrou no site. Quantos caras entram no teu site que são apenas curiosos, que não tem nada a ver com o teu público, né? Então a gente tirou aquela primeira a primeiro investimento do remarketing geral e começou a fazer remarketing específico por página. Então o cara que entra na página de planos, que vê o preço, ele tem um remarketing específico para o cara que entrou no plano. O cara que entrou na página lá do CRM de fintech, ou empresas financeiras, ou CRM de serviços, ou seja, nós temos lá os 12 mercados prioritários, né? Então, daqueles 12 prioritários, a gente ainda tem mais 53, né? Então, ficam aqueles outros sem uma página específica. Então, uma das coisas que fica a dica para a galera fazer e que aqui funcionou legal foi campanhas gerais no Pimex, ou seja, YouTube, Search, né? Tudo numa vez só, numa campanha única com várias peças. Aí o Search só para long tail, né? Ou seja, frases já montadas, e aí tu precisa de muita inteligência. E aonde a gente conquistou essa inteligência? Fazendo uma pergunta a mais ou a menos dentro do pré-vendas. Para atingir isso, de conseguir captar essas informações e tal, a gente teve que agrupar perguntas, né, que é um dos pontos que eu vejo muitas empresas, não fazer isso trimestralmente. E aqui a gente tem no nosso playbook de pré-vendas que a cada 3 meses a gente revisa todas as perguntas que a gente fez e olha todas as perguntas que veio do marketing. O Leadster aqui na PipeRay, ele está no marketing. Então a gente tem aquelas perguntas iniciais do Leadster, que ao finalizar aquela transação, ele manda já o lead para o WhatsApp, e lá dentro do WhatsApp eu pego todas essas perguntas feitas pelo Leadster e já jogo dentro do CRM, e aí com o WhatsApp eu tenho o PipeRun Max, que já apresentam essas perguntas. Então o cara saiu do Leadster com as várias perguntas, todas as perguntas são variáveis integradas a campos customizados dentro do CRM. Então o meu pré-vendedor hoje ele não precisa perguntar a mesma coisa para o cliente, porque saiu do Leadster e foi para o WhatsApp. Poxa, daí chegou lá no WhatsApp e não tem as informações da origem do cara. A gente fez isso tanto no nosso CRM de atendimento, né, que é uma aquisição que a gente fez no mês passado, falou aqui, que era Five Hub, quanto também no PipeRun Max, que é a nossa extensão. Então, todo lead que sai do Leadster, né, ele vai para esse atendimento e o foco ali é reduzir as perguntas e para ter espaço de fazer perguntas adicionais de busca, de necessidade, de entendimento e tal. Então, esses são os pontos que a gente tem tratado. Modelos de campanhas do Google específicas, display, remarketing display, ou PMax, ou DSA, ou Search, separando essas campanhas por público, por páginas de acesso, né, e por interesse, aquilo que foi a busca da pessoa lá no Google. Então, esses 4 modelos aí têm funcionado, mas voltando aqui, né? Ciência em estudar a campanha antes de sair gastando na mídia, porque está muito caro a mídia, né? Então tem que ter ciência, tem que perguntar, entender, saber profundamente essas dores e tal. O que a gente vê são